Estatuto da Biodiversidade, Proteção, Justiça e Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Bem-vindos, bem-vindas. Vou fazer uma breve introdução. Sou Vinícius Valentim Radua Miguel, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, no campus de Porto Velho, aqui na capital de Rondônia. E dou esse olá para todos os estudiosos do direito ambiental, das ciências socioambientais, das engenharias florestais ambientais. Sejam muito bem-vindos a mais uma dessas aulas que são focadas na temática de direito ambiental. Hoje, nós vamos abordar uma das legislações mais importantes para a proteção ambiental e cultural do Brasil, o Estatuto da Biodiversidade, ou a Lei 13.123 de 2015. Como mencionei, meu nome é Vinícius Miguel, sou professor e estudo essa temática há algum tempo. Nesta aula, nós vamos falar sobre como a legislação surgiu, seus principais conceitos e as questões que costumam aparecer também em concursos públicos. E aí, vamos começar? Bom, contextualizando. Para entender o Estatuto da Biodiversidade, nós precisamos voltar no tempo e compreender como o Brasil foi, por séculos, explorado por meio do que chamamos hoje de biopirataria. Autores como Caio Prado Júnior, em sua análise do Brasil Colônia, já mostrou como que a nossa história foi marcada pela exploração de recursos naturais em benefício de minorias, de metrópoles, de grupos nucleados econômica e politicamente fora do Brasil. Assim, produtos como o pau-brasil e a cana-de-açúcar eram extraídos sem qualquer benefício para as populações locais e, além disso, sem qualquer cuidado ou cautela com a própria natureza. Mais tarde, Celso Furtado, também numa obra clássica, Formação Econômica do Brasil, ao discutir o subdesenvolvimento brasileiro, explorou como essa lógica da exploração continuou no período contemporâneo, com a exportação de matéria-prima e de conhecimentos tradicionais sem contrapartida. Por exemplo, nós temos o caso da andiroba e da priprioca, plantas amazônicas usadas por comunidades locais com fins medicinais e até cosméticos, que foram amplamente explorados por empresas internacionais. Alguns desses produtos chegaram a ser patenteados e registrados sem incluir as comunidades na repartição dos benefícios ou na apropriação dos proveitos econômicos e científicos desse produto. Outro exemplo emblemático é a quinina, que é retirado da casca da quina e que é muito utilizado na produção de medicamentos contra a malária. Esses exemplos todos nos mostram como a falta de regulamentação no passado prejudicou o nosso país e várias comunidades locais. Foi nesse contexto que surgiu a discussão do que viria a ser o Estatuto da Biodiversidade, com o objetivo principal de reverter essa lógica e de proteger a natureza, as comunidades, o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais aí associados. Agora nós vamos falar um pouco sobre os detalhes do Estatuto da Biodiversidade. O Estatuto da Biodiversidade é uma legislação que busca proteger o patrimônio genético brasileiro e garantir justiça às comunidades tradicionais. Nós vamos falar aqui de alguns desses principais aspectos. O primeiro deles é o patrimônio genético e conhecimentos tradicionais associados. Isso se refere à natureza e recursos naturais como plantas, animais, micro-organismos encontrados no território nacional. Já os conhecimentos tradicionais associados são os saberes, os conhecimentos e as práticas desenvolvidas por comunidades locais, indígenas, quilombolas, os chamados também povos da floresta, sobre o uso da natureza e de seus recursos. Outra questão central nessa discussão é o chamado consentimento prévio. Portanto, o nosso segundo ponto. Isso implica dizer que antes de acessar os conhecimentos tradicionais, é obrigatório que seja o poder público ou empreendimentos privados ou do terceiro setor que eles tentem obter um consentimento prévio dessas comunidades. Isso garante o respeito à sua autonomia e à sua preservação cultural. O terceiro ponto dessa legislação é a repartição de benefícios, que é também um ponto essencial da lei.
Empresas ou instituições públicas ou privadas que lucrem com produtos derivados de recursos genéticos ou conhecimentos tradicionais devem compartilhar parte desses lucros com as comunidades ou um fundo governamental. Essa repartição ela pode ser monetária ou não monetária, como por exemplo investimentos diretos em saúde, educação ou infraestrutura local. Tem muito a ver com a lógica do poluidor pagador e da capacidade contributiva. Não são a mesma coisa, mas tem relação. O quarto ponto dessa legislação é o cadastro e monitoramento, no chamado SISGEM, o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético, que é o coração operacional e logístico dessa norma. O SISGEM centraliza e monitora todas as atividades de acesso aos recursos genéticos e conhecimentos associados. E aí nós chegamos no quinto ponto, que são as sanções, punições e penalidades. Qualquer indivíduo, empresas ou instituições públicas que violem a lei estão sujeitas a multas que podem variar de R$10 mil até R$50 milhões, a depender, claro, de critérios de proporcionalidade e da gravidade da infração. Além disso, aquele que cometer uma infração à lei pode perder o direito sobre o produto desenvolvido. Bom, agora chegando quase na reta final da nossa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre como essas questões aparecem em questões de concursos. O Estatuto da Biodiversidade ele ainda não é tanto cobrado quanto outros temas ou outras legislações, mas já vem começando a ser cobrado, sobretudo em concursos da área ambiental. Então, nós vamos falar aqui alguns dos tópicos. As questões frequentemente pedem para se identificar o que é o patrimônio genético ou o que são os conhecimentos tradicionais associados. Outro aspecto que costuma aparecer é casos hipotéticos, com uma descrição, por exemplo, um dado empreendimento acessou conhecimentos de uma comunidade indígena sem consultar os seus representantes. Qual é a infração? E aí, vamos lá, vamos pensar, né? Empreendimento acessou conhecimentos de uma comunidade e não consultou e não obteve aprovação com seus representantes. Violação ao princípio do consentimento prévio. E aí sobre isso é importante lembrar a resolução 169 da Organização Internacional do Trabalho, que também dispõe sobre isso. Outro ponto, talvez que não apareça com tanta frequência, mas é comum de ser relacionado em questões de concurso sobre o Estatuto da Biodiversidade, é com relação à repartição dos benefícios. As questões geralmente abordam tipos de benefício previstos. Por exemplo, os benefícios podem incluir somente valores monetários? Resposta, não. Lembrem, nós falamos disso. Podem ser monetários, mas podem ser investimentos em infraestrutura local, uma espécie de compensação ambiental. Com relação às sanções, às penalidades, é preciso sempre lembrar que uma alternativa correta vai estar falando entre a penalidade pecuniária, multas, né, e a possibilidade de cassação de direitos. Se tivermos alguma questão sobre o SISGEM, no geral, o questionamento é sobre a obrigatoriedade para acesso e controle de recursos genéticos. Por fim, agora nós vamos refletir sobre o impacto do Estatuto da Biodiversidade. Ele representa um avanço muito importante na proteção da natureza, de recursos naturais, da justiça social e até mesmo da soberania política do Estado brasileiro. Alguns autores apontam muitos desafios ainda presentes na legislação. A eficácia da lei depende de fiscalização, de engajamento das comunidades e de um maior amadurecimento da nossa comunidade científica. Isso demanda tempo, isso demanda investimento em tecnologia nacional, depende de formação de quadros, inclusive de quadros para a ciência. E tem um papel fundamental de diminuir a nossa dependência externa e a vulnerabilidade econômica no desenvolvimento de produtos. Tudo isso ainda está longe de uma plena eficácia, de uma plena efetivação. E agora vamos para a parte final dessa nossa apresentação. Chegamos ao fim da nossa aula. Hoje nós falamos sobre o Estatuto da Biodiversidade, como ele surgiu em 2015 para combater a biopirataria, proteger o patrimônio genético, proteger a natureza, recursos naturais e garantir a justiça socioambiental às comunidades tradicionais. Agora é com você.
Estude esses conceitos, estude resolvendo questões e avalie o impacto dessa legislação na construção do nosso país. Se essa aula te ajudou, curta o vídeo, comente e compartilhe com outros interessados, sejam das áreas das ciências ambientais, sejam concurseiros e concurseiras, estudantes, e nos vemos na próxima. Até mais. Um abraço, pessoal.